Tarde, André. Muito obrigada por conversar comigo, com o Rockline. Eu que agradeço. E tenho algumas perguntinhas aqui para você. A primeira é um supergrupo como o De La Terra conta com grandes músicos. Eu gostaria de saber como vocês alinham as suas referências, né, as suas sonoridades para compor a identidade da banda. Pois é, essa ideia de supergrupo a gente nunca gostou, porque não é um supergrupo, né? Uhum. Assim, não é uma banda que foi formada através de um patrocinador, ou de uma Sim, sim. gravadora, ou de uma ideia vinda de um escritório, sabe? Foi uma ideia, ou uma vontade, né? Melhor dizendo, do Alex Gonzalez e o Andrés Jiménez, né? Sim. O Alex, baterista do Maná, mexicano, e o Andrés Jiménez, argentino, guitarrista, vocalista do Animal, né? E vontade de fazer um som juntos. A ideia inicial era ele se juntar para tocar covers de heavy metal, porque o Alex, apesar do som que ele faz no Maná, que é bem Sim. mais pop, né, mas bem Sim. diferente do metal, ele sempre foi um fã de metal, né? Sempre Legal. gostou muito do heavy metal. E a partir daí eles foram pensando em nomes e chamaram o Sr. Flávio, né, que ficou os dois primeiros discos, baixista argentino também do Fabulosos Cadillacs. E recentemente entrou o Harold Hopkins, né, que é baixista do Puya, de Porto Rico. E eles me chamaram para fazer parte da banda. Eu achei uma ideia extremamente interessante de fazer metal em espanhol e português, Sim. né, usar a minha voz um pouco mais também, misturar essas duas línguas na mesma música, inclusive, né? Sim. E achei desafiador, assim. E estamos aqui no terceiro disco, né? A gente é como uma banda de metal, começando quase do zero. Obviamente a gente tem uma história na música, né, com as nossas bandas, Sepultura, Maná, Animal, Puya e etc. A gente tem algumas portas abertas, né, conhece muita gente, mas a gente tenta fazer o De La Terra tocar em festivais, em lugares Sim. maiores, assim, com outras bandas, porque o nosso grande desafio é o calendário, né, juntar os quatro. Imagino. Cada um num As canto, agendas fazendo um lance, lotadas. bem ocupado com as bandas. O Animal acabou de Sim. lançar um disco novo, o Maná tá em turnê. Eu vou sair em turnê com Sepultura agora em abril. Enfim, mas a gente sabia que seria assim desde o começo, né? A gente sabia que o De La Terra é isso, mas a gente tá muito feliz com esse terceiro disco. Bacana. A maneira que a gente compõe, a gente fica cada um nas nossas casas, enfim, fazendo nossas demos, né? Ideias que vão fluindo. Aí, num Sim. determinado momento, a gente se junta em algum lugar, pode ser Buenos Aires, ou Miami, ou São Paulo. A No gente meio do caminho define. para todo mundo. Exato. Buenos Aires é o preferido, assim, porque o Sim. Alex é o único que tá lá morando um pouco mais longe, enfim. Sim. Mas E aí a gente se junta por uns 10 dias, arranja as ideias, as músicas, e aí marca um estúdio e vai gravar, né? Então, a gente achou, tipo, uma maneira de trabalhar o De La Terra, assim, né? E é sensacional, né? Eu curto demais esse projeto, meu. Sim, é muito bom. Eu tava aqui escutando as músicas, achei excelente. Estou ansiosa para poder ver vocês em mês e se Obrigado, meu. apresentando em festivais. Mas é muito bacana como vocês compõem essas sonoridades e conseguem encontrar um caminho para trazer algo É, que a pessoa escute, que realmente assim, sinta o que tem em cada um de vocês, mas transforma em exato. algo novo que consiga apresentar para o público. É muito legal quando só tem show do De La Terra, né? Geralmente a gente toca em lugares menores e tudo, mas é uma Sim, mistura de fãs do Maná, do Sepultura, do Animal, é muito sim, engraçado isso. A galera se conectando, assim, sabe? É muito legal. O De La Terra sim, tem essa proposta, né? Da música latina. sim, Sepultura já usou muito, obviamente, e usa até hoje ritmos da música brasileira, né? sim. Na nossa música e etc. E a gente usa essas coisas do folclore argentino, que o Andrés Jiménez traz muito, essas coisas mais indígenas, né, das tribos Sim, argentinas. O Alex também tem esse sangue meio cubano, né? A mãe dele é cubana, o legal. pai é colombiano. Ele tem uma mistura meio latina assim e toca bateria como assim, ele é um extremamente fantástico baterista, né? Não só de técnica, mas de performance também, né? Ele é um cara multimídia na bateria, assim. Sensacional. E o Harold, que entrou na banda agora, trouxe uma característica diferente pro De La Terra, né? Essa coisa de Porto Rico, coisa mais Sim, caribenha, sim, umas claves, uns ritmos, uns loops rítmicos, né? Que influenciaram a gente a escrever umas coisas diferentes. Além de ele ser um baixista já do mundo do metal, né? O Sr. Flávio, ele é o Fabulosos Cadillacs, tem outras influências, né? Que não tem a ver muito com o mundo do metal. E ele fez coisas incríveis no De La Terra, né? Muito originais e tudo, mas
com a entrada do Harold, acho que a banda ficou um pouquinho mais pesada, vamos dizer assim. Entendi, bacana. Eu ia perguntar isso mesmo a respeito do processo criativo, que vindo essas outras influências, é algo que é até diferente dentro Sem dúvida. do rock, do metal, trazer essas outras influências é bem bacana. E eu vejo isso muito com bandas latinas, né? Eu sempre gosto de dar uma olhada nos streamings e pegar assim, rock em espanhol e tal. E pegar uma Legal. e falar, nossa, isso é muito incrível. E aqui no Brasil também a gente tem bandas que trazem essa proposta, né? E é uma pena, assim, que o Brasil não tem muita conexão com a América Latina. Pois é, parece que são dos nossos destacados. vizinhos da América do Sul. Exato. Eu não conhecia Fabulosos Cadillacs, não conhecia Soda Stereo, não conhecia... Então, um monte de coisa que rola na Argentina, na Colômbia, enfim. Que a gente não tem acesso. Acho que são poucas bandas que fazem, né? Por exemplo, o Paralamas do Sucesso, gravar temas argentinos, trazer para o Brasil, o próprio Titãs, né? Com Fito Paz e esse tipo de coisa. E o metal também tem uma interação mais intensa, sabe? A gente conhece bem mais bandas argentinas dentro do metal. Sempre vai para a Argentina tocar. A Argentina é um dos países preferidos de qualquer banda, se você perguntar em qualquer estilo. Exatamente. A Argentina é um país espetacular de se fazer show, né? E, enfim, e o De La Terra acho que tem essa proposta, sabe? De juntar um pouco, né? O fato de ter um brasileiro dentro de um De La Terra, acho que o brasileiro mesmo não se sente muito latino, né? Essa ideia verdade. de mais uma coisa geográfica do que cultural, né? E eu acho que isso isola um pouco o Brasil, sabe? De conhecer um pouco mais da cultura dos outros países e vice-versa, né? Assim, e eu acho que o De La Terra tem um pouco disso também, de misturar, né? De trazer e ver que a gente tem muito mais em comum do que diferenças, né? Isso com certeza. Verdade. Assistindo os festivais recentes, né? O Lollapalooza Chile e Argentina, até a oportunidade da gente conhecer até algumas bandas que estão aqui do nosso lado. Exato. Ver a interação das pessoas, ver o quanto que elas apoiam e gostam. Às vezes pode não ser uma banda tão conhecida, mas traz aquela proposta e é interessante. Então, faz muito sentido isso mesmo, isso que eu vou te dizer. Aguante de la Tierra. Aguante de la Tierra. Exatamente. E até hoje, assim, qual você consegue dizer que foi uma das, ou se tiveram mais, realizações da banda que foram significativas e que foram, assim, o divisor de águas na carreira de vocês? Putz, eu vou falar, assim, o De La Terra tem 11 anos aí de história, e obviamente naquele ritmo, né, da gente com as nossas bandas e sempre tentando achar os buracos no calendário para se juntar e fazer disco e tocar e etc. Sim. Nós temos 3 discos, primeiro show da banda foi abrindo com Metallica em Bogotá, fizemos a turnê sul-americana com eles, fizemos todos esses grandes festivais, incluindo o Rock in Rio, o Cosquín, né, Argentina, Colômbia, fizemos também o Viva Latino no México, enfim, shows nos Estados Unidos, shows aqui no Brasil, né, um disco indicado ao Grammy Latino, uma outra faixa que a gente fez na pandemia também acústica foi indicada ao Grammy Latino. Nós não ganhamos o prêmio, mas pô, só da indicação é sensacional, né? Ver que a gente faz isso como uma coisa pura mesmo, a arte, né? A gente gosta do que tá fazendo. Mano, por que a gente vai inventar outra banda? É difícil pra cacete, né? É verdade, imagina o processo. Um monte de outra coisa. Vai inventar outra, mano. Mas a gente faz isso com muita naturalidade, porque pra mim é um privilégio tocar com esses caras, são grandes mestres. A gente, pô, tem um clima fantástico, uma química fantástica, a gente dá risada pra cacete, mano, sabe? E as coisas assim, acho que aquela convivência, né, que a gente tem meio separado ajuda também a ter um clima de quando a gente se encontra, né, putz, é sempre legal, porque faz tempo que a gente não se vê e etc, né? Então, e os shows do De La Terra são bem raros, né? Então, eu acho que isso deixa muito especial, né? Cada show, cada turnê ou cada festival que a gente faz, né? Porque são momentos raros que acontecem pouco, né? Sim, verdade. Os fãs, eles com certeza estão esperando aí por meses, shows, e o que o pessoal pode esperar para... Pois essa é a parte mais difícil. A gente está começando a ver as possibilidades. O Sepultura tem um ano bem ocupado, o Maná também. Como eu disse, o Animal acabou de lançar um disco. E as agendas realmente estão bem movimentadas, o que é muito bom, né? Acho que para a cena e para nós em si.
Mas a gente tem alguns buracos aí, né? Algumas possibilidades de festivais, etc. E vamos ver o que a gente pode fazer. Estamos trabalhando isso agora. Eu não tenho nenhuma ainda data, né? E nem possibilidades assim de shows, mas é uma coisa que a gente está trabalhando em breve, né? Seguir a gente nas redes sociais aí, o De La Terra Oficial, e a gente está sempre colocando as informações e as novidades lá que está acontecendo com a banda. Tem o videoclipe, né, que saiu do Depredadores, que é o single, né, também, que quem não viu pode ir lá no YouTube, De La Terra Oficial, ou De La Terra Music, né, também, acho que é De La Terra Music, e assistir lá, que foi gravado lá no estúdio em Miami, onde a gente gravou no Criteria Studios. É um estúdio antológico, né, estúdio, onde gravou James Brown, gravou o Rumors do Fleetwood Mac, né? Dois discos do Black Sabbath foram lá, o Heaven and Tem Hell e o Technical Ecstasy. Magia, nossa, tem uma aura absurda. Bee Gees fez todos os discos lá, enfim. Maravilhoso. É surreal. A história do estúdio é surreal. E o próprio Maná já gravou lá, né? Então o Alex tinha essa porta e uma galera sensacional do estúdio. A gente se sentiu muito bem lá e com todas essas influências, né? Acho que tem um pouco de tudo aí nesse disco do De La Terra, até Bee Gees. Maravilhoso. André, muito, muito obrigada por conversar comigo e com o Rockline. E nós ficaremos aqui aguardando shows, festivais, estaremos sensacional, obrigado. De olho. Valeu. Obrigada.